Cânon de dragão marinho que despertou o oitavo sentido usa todo o seu poder para lançar o fantasma galáctico e pulveriza Pollux. Enquanto isso, Sorento chega ao templo de Nêmesis. Agora começa a tocar sua melodia. Sirene finalmente encontra a deusa da vingança para confrontá-la. A flauta mágica da bruxa do mar já pode ser ouvida por ela, mas será capaz de atingir os ouvidos da deusa? O general Marina traja a arca escama, a veste sagrada da era mitológica, e está preparado para o encontro decisivo. Confira agora o capítulo inédito da nova saga oficial dos Cavaleiros do Zodíaco que traduzi na íntegra em primeira mão. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 13, a grande jornada. Na sala do trono, Nêmesis pode ver que Sorento é o único que conseguiu chegar até lá, dentre os 7 generais marinas a serviço de Poseidon. Mas ele previne que seus companheiros estão do lado de fora daquele lugar sagrado o esperando. Está no templo dela representando todos, para pedir que pare com o castigo divino. Implora que atenda seu pedido. Nêmesis ouve as palavras tão gentis do guerreiro, mas não entende o que ele pretende com isso. Revela que é tarde demais. Não há mais nada que ele possa fazer, pois muito em breve, o asteroide Adrasteia será atingido pela força gravitacional da Terra e entrará em colapso. Não importa o quanto Sorento se enfureça, chore e grite, agora já é tarde demais. Mesmo assim, a deusa pode ouvir a música de Sirene. Ela o chama de tolo. É muita ingenuidade achar que a melodia de sua flauta seja capaz de derrotar um deus. Mas a música de Sorento não pretende derrotá-la. É somente o sopro de uma melodia que busca transmitir ao coração da deusa o desejo de paz eterna, tanto na terra quanto no mar. Nêmesis imagina que seja uma artimanha, como aquele monstro marinho que engana os marinheiros para depois devorá-los. No entanto, seja ou não uma armadilha, nada mudará. Ela seguirá com seu descanso. Então ele pode fazer o que quiser. Sorento continua a tocar a flauta conforme a vontade da deusa, mas de repente, o mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Nêmesis é cercada por querubins que irritam a deusa. Ela ordena que Sorento pare de tocar a flauta, pois esse tom é muito desagradável. Mas o Marina continua. A deusa se enfurece, perguntando se ele não entendeu o que ela ordenou para parar agora e o ataca. Sorento é lançado violentamente em uma das colunas do templo. Ele pergunta se o que ela disse é verdade, pois seu concerto celestial é uma melodia poderosa que não contém nenhuma agressividade, já que busca transmitir uma grande paz no coração daqueles que a ouvem. Não compreende porque soa para ela como algo tão desagradável. Furiosa, ela diz que obviamente é culpa de Sorento por ser tão ruim em tocar, mas ele ainda não terminou, já que ela não está descansando em paz. Sua melodia ainda não foi capaz de libertar a alma dela, que continua presa naquele labirinto de tristeza que atualmente vive. Nêmesis se irrita profundamente, mas derrama uma gota de suor. Não esperava tamanha grosseria e o relembra que é uma deusa. Portanto, para ela não existe tristeza. Sorento executa a técnica que envolve Nêmesis completamente. A deusa não entende o que está acontecendo. O som que ouve começa a mudar. É uma voz que ressoa das profundezas da terra, ao ritmo da flauta de Sorento. São mantras que a cercam. Ela novamente vê os anjos irritantes e ordena que desapareçam. Mas nesse momento é tocada por seres com cabeça de elefante e 4 braços, como Ganesha. Nêmesis se assusta. Nesse instante, uma voz pede desculpas a Sorento. É Krishna que surge flutuando pelos ares. Ele lamenta interferir na batalha de Sorento, mas parece que será preciso um pouco mais de esforço, pois a situação é urgente. Krishna irá ajudá-lo. Nêmesis pergunta quem é ele. O guerreiro se apresenta como um dos generais marinas de Poseidon, Krishna de Crisaor. Não deseja lutar contra Nêmesis, porque a eles foi confiado uma grande missão. A deusa não sabe do que está falando, mas Sorento explica que é isso mesmo. A missão lhes foi dada por um dos heróis do mito, um espírito a serviço de Nêmesis, Enéas. Por isso, Crisaor pede que o acompanhe a uma grande jornada ao mais profundo do coração. Uma grandiosa luz é emanada do general
submarina. Mahayugayatra! Grande viagem do tempo! Nêmesis e Sorento são envolvidos pela luz. Os três iniciam a grande jornada. Na mitologia hindu dizem que o universo desde a sua criação continuará a expandir-se em 4 eras, até que a virtude governe o mundo, ou seja, a Era Sagrada ou a Idade de Ouro. A Era da Descida ou Idade de Prata é composta de 3/4 de virtude e 1/4 de pecado. A Era da Decadência ou Idade de Bronze é composta por 2/4 de virtude e 2/4 de pecado. E por último, a Era das Trevas ou Idade de Ferro é composta por 3/4 de pecado e 1/4 de virtude. Nesse momento estão viajando pelo ciclo das 4 eras, que são compostas por 4,32 milhões de anos. O destino é escolhido pelo coração do viajante. Nêmesis se pergunta onde irão cair agora. No santuário de Nêmesis, os pássaros cantam em um dia lindo. A deusa sorri para eles dando bom dia. Pede que eles a acompanhem, pois depois de muito tempo terão um julgamento. Ao entrar no templo, Nêmesis pergunta que tipo de pessoa será julgada. A mulher que está sentada no salão não sabe, mas seja quem for, será julgado de acordo com a lei e a justiça. Brincando com os pássaros, Nêmesis diz que ela continua muito rigorosa, mas chega a hora do julgamento. É um jovem que está caído no solo. Belerofonte pisa e começa a bater no garoto. Ordena que ele se levante rápido, pois não tem tempo a perder. Não passa de um bastardo dominado pela violência. É um maldito cavalinho. Belerofonte recebe ordens para se retirar, mas ele informa que o jovem ainda tem uma atitude muito rebelde. A mulher se enfurece e ordena novamente que se retire. Deve se limitar a manter fechada sua boca repugnante quando está diante do solene tribunal, ou será convertido novamente em um ser humano normal. Belerofonte se ajoelha e obedece às ordens. Se retira do salão ainda irritado com o garoto. Ele se levanta e fica de joelhos diante de Nêmesis e da rigorosa mulher ao seu lado. Pedem que o humano preste atenção. Agora irão analisar seu caso de falta de respeito perante os deuses e determinarão o castigo mais adequado. Nêmesis pergunta ao humano o seu nome. O ousado rapaz responde que a boa educação obriga que elas se apresentem antes de lhe fazer perguntas. A mulher fica indignada com o atrevimento, mas Nêmesis sorri com essa rebeldia. De qualquer forma, isso não importa. Verá o que consta em seu registro entregue por Enéas. É um cavaleiro de bronze de Atena, mas Nêmesis tem dificuldade para ler o seu nome. O jovem explica que são ideogramas do Oriente, pois nasceu e foi criado lá. Se lê Xixim, que significa Estrela da Esperança. É Xixim de Pégaso. 1990, Mundo dos Mortos Elísios. Hades está diante de Saori, a deusa Atena, aprisionada no vaso. Os cavaleiros com armaduras divinas caíram, mas Pégaso permanece de pé protegendo sua deusa. Ele pergunta a Hades o que aconteceu. A batalha continua. Ainda não terminou enquanto Seiya continuar de pé. O imperador reconhece seu rosto. É impossível de esquecê-lo. Uma vez na era mitológica, seu corpo foi ferido por um homem, e eles são muito parecidos. Hades se lembra de mais uma coisa. O cavaleiro que o feriu naquela época também era Pégaso. Enéas conta que desde os tempos mitológicos ocorrem intermináveis guerras santas pelo domínio da terra. Daquela vez, Hades também foi ferido por um cavaleiro. Io e Bion se impressionam. Enéas revela que foi aí que tudo começou. Na sala do julgamento, elas entendem que o caso foi grave. Ele feriu o rosto de Hades, o rei das trevas, nos Elísios. Nêmesis pergunta se há alguma divergência nos fatos, mas Pégaso confirma que é exatamente isso. A deusa sorri novamente com a honestidade do jovem. A mulher ao seu lado, após o interrogatório, apresenta Nêmesis, a deusa da vingança justa e da punição divina. E ela é Justitia, que rege a lei e a justiça, ajudando Nêmesis. Pégaso as cumprimenta e pede que sejam gentis com ele. Percebe que aquele é mesmo o tribunal, mas tinha pensado que era o céu. Há pouco tempo percorreu o mundo dos mortos e viu o verdadeiro inferno, lagos de sangue, montanhas de agulha e outras coisas assim, e se viu agora cercado por 2 belas mulheres. É com certeza um sonho para ele, mas Justitia informa que ele acaba de cometer mais um crime. Agora é acusado de usar linguagem obscena contra a deusa. É um crime brincar assim, mas Pégaso pede que espere um pouco. Deveriam reconhecer uma bajulação. Nêmesis permanece serena e sorridente. Diz ao cavaleiro
cavaleiro que, ao contrário dela, sua amiga Justite é muito rigorosa. Então não pode falar com ela bobagens assim. De qualquer forma, Pégaso fez algo inimaginável. Inclusive para ela é algo que a surpreendeu. Foi a primeira vez que ouviu falar que um humano pode golpear o rosto de um deus. Justitia não perdoa as intrigas e ambições dos mortais, mas Pégaso diz que não foi por isso. Ele é um cavaleiro de Atena, protege o amor e a justiça na terra. Não aceitou a atitude dos espectros e muito menos de seu líder, que pisoteia tudo em seu caminho. Não foi por nada além disso. Nêmesis começa a gargalhar. Já sabe que tudo que ele fez foi pela humanidade. Já escutou essa história tantas vezes. Justitia compreende. Mas não importa o motivo, a falta de respeito de um humano perante um deus é imperdoável. Agora verá se suas palavras são verdadeiras. Ela ataca com sua espada. O golpe atinge muito próximo de Pégaso. Ele está impressionado. Realmente é um grande poder. Não pode sequer ver o fundo do buraco que ela fez. Ele poderia ter morrido. Justitia informa que agora Pégaso terá 12 provas, o mesmo número das constelações do Zodíaco. Deseja que ele tenha êxito, mas cada vez que não for capaz de suportá-las ou se render, será escolhida uma das cidades que são visíveis daquela colina, e Justitia fará chover sobre ela 100 bolas de fogo. Pégaso está perplexo. Nêmesis o relembra que para proteger o amor e a justiça na Terra, chegou ao ponto de ferir um deus. Certamente ele não irá decepcionar todas aquelas pessoas inocentes por seu egoísmo. Porém, Xixin grita para que façam o que quiser. Não importa o tipo de prova. Mostrará a elas a determinação de um cavaleiro. Quais serão as 12 provas? O antigo Pégaso poderá superá-las? Não perca o próximo capítulo, que será lançado em 18 de abril. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui do lado esquerdo tem a playlist da nova saga oficial de Poseidon, Rise of Poseidon. E do outro lado, a saga dos deuses, a versão que criei da continuação do prólogo do céu com os anjos solares de Apolo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, #Pégaso. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiro.